Olá pessoal, meu nome é Nilson Gonçalves, presidente da Fundação Podemos, e eu estou aqui hoje para bater um papo com vocês. E assim, bem tranquilo, um papo bem aberto, nada muito quadrado, mas é mais para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a Oficina da Vitória, que a gente vai viajar o Brasil todo e a gente vai falar muito disso durante o final desse ano e o ano que vem também. Porque o ano que vem tem eleições e esse é o papel da Fundação de levar conhecimento, de levar treinamento, e isso a gente está fazendo com muita excelência. E hoje eu fiz aqui uma colinha, pessoal, para a gente falar um pouco sobre as candidaturas. Então eu fiz uma colinha aqui para a gente seguir 7 passos que a gente precisa para iniciar uma candidatura. Porque as pessoas perguntam muito, tá, eu quero ser candidato, inicio da onde, Nilson, como que eu faço isso? Eu tenho aí um pouco de experiência nessa vida política, a gente já vem fazendo campanhas há mais de 20 anos, e nesse período todo a gente aprendeu alguma coisa que a gente gostaria muito de passar para vocês. Então, a Fundação, mais uma vez, investindo em informação, e a informação aquela operacional mesmo, de como eu lanço a minha candidatura. Então, quando a pessoa fala, eu quero ser candidato, é muito interessante isso, porque a primeira coisa que você tem que fazer, quando você fala, eu quero ser candidato, por que as pessoas vão votar em mim? Essa é uma pergunta, é a primeira pergunta que você precisa fazer. Por que eu vou ser candidato, mas por que as pessoas vão votar em mim? Esse é o primeiro passo. Nós vamos fazer aqui os 7 passos e agora vamos iniciar por esse caminho. Agora vamos falar um pouco disso. Então você pode falar assim, bom, eu sou candidato porque eu tenho muito dinheiro, eu sou candidato porque eu tenho uma rede social assim maravilhosa, eu sou candidato porque tenho transferência de voto, ou seja, a minha família é política, meu pai já foi prefeito, meu tio já foi, e meus parentes todos da área política, então vai ser transferido o voto para mim. Você pode até falar assim, sou candidato porque sou muito bonito ou bonita, né? Porque parece brincadeira, mas não é. Né? Às vezes a pessoa é muito conhecida pela beleza, ela é uma atriz, então eu sou candidato por isso, porque eu sou muito conhecido, né? Mas, mais do que isso, nós temos que entender o seguinte, uma campanha ela pode vir com tudo isso junto. A pessoa pode ter dinheiro, pode ser conhecida, pode ser bonita, transferência de voto, né? Como a gente ouve falar assim, eu sou jogador de futebol, eu sou muito conhecido, então eu serei candidato. Mas nós temos um grande problema. Por exemplo, quando você fala assim, eu sou muito conhecido nas redes sociais, então, por isso eu serei candidato, eu tenho certeza que eu tenho lá 1 milhão de seguidores, e por isso terei muitos votos. É aí que você se engana. Porque você precisa primeiro saber o seguinte, essas pessoas que me seguem nas redes sociais, essas pessoas me seguem por quê? Às vezes é uma coisa totalmente diferente, e até o contrário, quando você fala assim, sou candidato, você já vai perder metade desse 1 milhão, só pelo fato de você ser candidato. Se não houver conexão com serei candidato e o porquê essas pessoas me seguem, você não vai conseguir ter o resultado que você imagina. Quando você fala assim, tenho muito dinheiro, quantas campanhas com muitos recursos não vingaram? E aí você vê uma campanha que acaba de chegar, sem recursos, a pessoa sozinha, e é eleita. Eu sou muito bonito, sou muito bonita. Mas quem diz que a beleza está conectado com o que a população e com o que o eleitor quer? Meu pai é político, minha família é toda de político, então todo mundo vai transferir votos para mim. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma análise. Qual foi o político que realmente conseguiu fazer uma transferência de voto nesse padrão que você quer? Então, para a gente decidir ser candidato é muito mais do que esses itens separados. A gente pode ter uma junção de tudo isso. A pessoa ter todos esses aparatos, todo esse aparato e falar, sou candidato, e mesmo assim não ser eleito. Então nós estamos aqui, primeiro, para decidir por que as pessoas vão votar em mim. Por que eu sou um bom candidato? Por que eu sou uma boa opção?
aonde eu estou conectado com o eleitor. E mais do que isso, tudo que nós vamos falar aqui, nós estamos falando de uma campanha municipal. O ano que vem nós temos campanha, a campanha será municipal. Aí você fala, eu posso usar o mesmo formato que você está falando, Nilson, para uma campanha, por exemplo, para deputado estadual, para deputado federal, para governador? Também não. As campanhas, elas têm qualidades, assim, e também o padrão, ele é diferente. O padrão das campanhas, assim, ele é bastante diferente. Então nós temos que também tomar muito cuidado com isso. Outro fator importante é, eu estou numa cidade grande ou eu estou numa cidade pequena? Quando eu estou numa cidade pequena, ela tem um formato. Quando eu estou numa cidade grande, ela tem outro formato. A minha cidade, ela tem um canal de comunicação, por exemplo, um canal de TV bem definido, ou seja, a minha cidade é atendida por um canal ou não? Se ela não tiver, então a campanha passa a ser diferente. Então, você percebe que quando eu falo eu quero ser candidato e por que as pessoas vão votar em mim, você tem que pensar em várias coisas. E é disso que nós vamos falar. Então, vamos dividir por blocos. Esse primeiro bloco, então, é por que as pessoas vão votar em mim, todos esses pontos que eu coloquei para você, e depois eu quero, já em seguida, falar de um outro tema, que é qual é a sua reputação. Eu não estou falando de reputação boa, eu não estou falando de reputação ruim. Eu estou falando de reputação. As pessoas conhecem você por quê?